Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. E aí encerrou, acabou a partida. 1-0 pro Flamengo no Maracanã. Vitória da equipe rubro-negra. Num jogo, ao meu ver, placar injusto de uma certa forma, porque o Corinthians foi superior. Acho que o empate era mais merecido, porque não conseguiu criar grande chance. De qualquer forma, Diel Reis, encerrada aqui a brincadeira no Maracanã, Flamengo vence, dá um respiro, e o Corinthians aí, que parecia que sairia do Maracanã com um motivo para sorrir, vê bons momentos de esperança. Talvez o cenário agora seja um pouco diferente pela atuação que a equipe teve, mas no final das contas sai derrotada, segue na zona de rebaixamento e vai muito pressionada para a Argentina enfrentar a equipe do Argentino Júnior pela Libertadores. Adiel Reis, agora vem aí o nosso pós-jogo. Oi, Cássio. Argentino Júnior da Argentina? Sim, são da Argentina. Ficam na cidade. Qual que é a cidade? Uma cidade famosa, me fugiu agora. Mas, enfim, ficam na Argentina, isso que é o que importa. Não é tão famosa assim a cidade, né? Talvez não seja tão famosa. Mas é com você agora, Adiel, análise do jogo. Terminou o jogo, o Flamengo venceu por 1-0 a equipe do Corinthians, um gol aos 50 minutos de jogo, quase 50 minutos de jogo, gol do Léo Pereira. Eu acho que a única jogada que realmente foi finalizada no gol da equipe do Flamengo durante o jogo todo. Uma partida atípica das duas equipes, eu posso dizer assim. Uma partida em que o Flamengo não jogou tudo que se esperava dele e o Corinthians jogou aquilo que ninguém esperava dele. Então, pelo que o Cássio falou muito bem, o Corinthians tem essa derrota dolorida hoje e o Flamengo sai com uma vitória que é de se comemorar pela forma como o jogo teve, né? O Corinthians foi muito melhor durante o jogo todo e no final teve esse gol de abafa aqui. Cássio Ângelo, você que não torce para nenhum dos dois e vê o grande rival aí vencer um jogo em que não foi melhor, você também, o teu time, o Vasco também já perdeu muitas partidas nesse campeonato, sendo melhor na maioria delas. O que sobra depois de uma partida dessa, meu amigo, para o time que foi melhor, mas perdeu o jogo? O que sobra pro Corinthians é olhar pro jogo que fez contra o Fla hoje e ver que tem muita coisa boa de se aproveitar. Eu acho que o Paulinho, como primeiro volante, funcionou ao lado do Fausto Vera. Eu acho que o Gil começa a recuperar o futebol dele, não para ser um principal zagueiro, mas para zagueiro que consegue, tem tempo de bola, sabe se posicionar na área, pode passar essa experiência para o Murilo e para o Caetano, que está vindo da base. Agora falta aquele ajuste ali do Luxemburgo ali, porque realmente o Roger Guedes e o Yuri Alberto não estão bem nesse sistema tático. O Roger Guedes até tem as suas valências, tenta jogar, mas o Yuri Alberto está numa fase muito ruim. Quem sabe não testar o garoto Matheus Araújo no lugar do Yuri Alberto, como ele fez contra o Fortaleza, de Alves. Perfeito. Estevão Barros, só seu parecer final aí, você já disse que está feliz com o resultado da partida, comemorando a vitória do Flamengo, ou melhor, a derrota do Corinthians, né, que é assim que se fala. Sim. E seu parecer aí, o Flamengo sai com uma vitória que, assim, um gosto agridoce, né, pelo desempenho que teve, parecia não estar querendo, inclusive o Léo Pereira foi o eleito craque da partida aqui, que fez o gol. Enfim, esses comentaristas são demais, hein? Mas diga lá, Estevão Barros. Pois é, Adiel, uma partida em que, acho que eu saí aqui, peraí. Uma partida em que a equipe do Corinthians foi inferior aliás, foi superior à equipe do Flamengo, né? Teve as melhores oportunidades, controlou mais a partida. Porém, quem fez o gol no final foi a equipe do Corinthians, ou do Flamengo, completamente perdido aqui, que num abafa ali conseguiu a vitória de maneira
apoteótica ali, porque o jogo do Flamengo era tenebroso, a equipe não conseguia criar uma jogada direito, trabalhava, tocava em nada, e no final conseguiu ali, no abafa, numa pressão, o gol. Uma pena para a equipe do Corinthians, né? Agora falando como um analista sério de jornalismo de futebol aqui, deixando um pouco o lado de torcedor de lado. O Corinthians tentou, segurou na maior parte do tempo e segurou a equipe do Flamengo, mas no final das contas quem sai vitorioso é a equipe do Flamengo, que fez aqui uma partida horrorosa. Vai aí pro Nublense quarta-feira um pouco mais aliviada, mas tem aí pontos a serem observados, né? Sentiu muito a falta de um meia criador, não conseguiu desenvolver o jogo, teve dificuldade, o jogo era muito toquinho pro lado, pouca objetividade, não tinha uma tabela, uma infiltração, uma coisa que a equipe até tentou ali num lance, mas também não deu certo, equipe muito nervosa. Gabigol e Pedro, quando foram para centroavância, tenebrosos, não participaram do jogo, e aí é uma questão tática. E o Sampaoli tem muitas perguntas a serem questionadas aí, serem respondidas nessa entrevista pós-jogo. Do outro lado, o Luxemburgo, pelo contrário, achou algumas respostas, né? Acho que começou a ter ali alguns pontos positivos na equipe, o meio-campo hoje funcionou, conseguiu se defender e acionar algumas jogadas de ataque. Só que o ataque hoje foi Roger Guedes, porque o Yuri Alberto não existiu nessa partida, errou tudo que tentou. Muito mal o camisa 9 do Corinthians, tanto que saiu no final para a entrada do Romero. E quando você sai para o Romero entrar no seu lugar, alguma coisa está muito errada no seu futebol. E hoje foi o que aconteceu com o Yuri Alberto, camisa 9 da equipe do Corinthians, que não fez nada. O resultado é ruim pro Corinthians, que segue na zona de rebaixamento. O Flamengo ali dá uma tranquilizada, vai se distanciando da zona da confusão. Mas é aquilo, olhando o desempenho, o Corinthians sai com alguma esperança e o Flamengo com muita preocupação. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Quarta-feira aí os dois jogam pela Libertadores, Adiel Rey. Pela Libertadores, o Flamengo em casa e o Flamengo joga fora de casa também, né? Nublense e Flamengo, se não me engano. Enfim, vamos às notas, Estevão Barros, aí, fazer a análise do nosso jogo. Peraí, que só subiu aqui a imagem de você, voltou. Pensei que eu tinha caído. Vamos para as notas, Estevão Barros, para a gente perseguir quem a gente gosta de elogiar, quem a gente acha que deve elogiar, e fazer as avaliações muito diferentes da turma da TV aí que entregou o troféu de craque da partida para o Léo Pereira. Temos a nossa planilha, meu amigo? Opa, tá aqui já. Então vamos lá. Cássio Ângelo, você vai ser o primeiro. A nota para o Flamengo no jogo de hoje, que venceu por 1-0 o Corinthians. Difícil achar uma nota maior do que 3, então eu vou dar 3, porque pela vitória, 3 pontos, a equipe sem criatividade no meio campo, a bola não chegava nos atacantes, nenhum dos dois centroavantes hoje estavam num dia inspirado. Trocou o Pedro pelo Gabriel, foi a mesma coisa. O Everton Cebola até que entrou bem no jogo, mas se tiver que destacar algum ponto da equipe hoje rubro-negra é que não desiste, né? Vai no abafo até o final. Por causa disso, 3 pontos. Eu vou dar uma nota para a equipe do Flamengo. Eu acho que sim, tem esse destaque negativo da equipe sentir falta do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, jogar praticamente com U também, só rodando a bola de lateral para lateral. E no cruzamento ali do Everton Cebolinha, é o único lance de perigo mesmo para o Cássio depois dos 90 minutos, e teve o gol. Mas em todo o jogo não teve um lance de perigo ali que o Cássio realmente teve que trabalhar. Nesse caso, eu vou dar 4 para a equipe do Flamengo, 3 pela atuação péssima e 1 pelo gol, Estevão Barros. Pode colocar aí para a gente. 4 pontos da minha nota. Sim. E aí você já pode dar sua nota, meu amigo. Quanto você avaliou
Clube de Regatas do Flamengo na vitória hoje? O gol. Só. Porque a partida foi tenebrosa, de verdade. Tipo, não dá pra uma equipe do Flamengo ter esse nível de atuação. Até no primeiro tempo teve algumas coisas boas. Sim, mas 20 minutos e só. A equipe teve mais volume. Acho que até porque o Corinthians tinha a ideia de segurar um pouco mais o resultado. Mas depois daí foi ladeira abaixo, viu? O negócio caiu, foi caindo. E era um time muito previsível. As jogadas, você sabia já. 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo fez as mesmas jogadas o restante do jogo. Então, achei horroroso. O Sampaoli tem muita coisa aí pra rever nesse time. E a nota final do Flamengo foi 2,67. Cássio Ângelo, vamos falar aqui de Corinthians. Corinthians fez uma ótima partida hoje, eu acho que a melhor, sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. E quanto você avalia o desempenho do Timão hoje contra o Flamengo? Eu estava fazendo aqui minhas anotações nos meus alfarrábios e eu já tinha anotado 7, só que a partida não tinha terminado. Por conta disso eu vou tirar 2 pontos da equipe do Corinthians para levar o gol até o final. Mas o primeiro tempo o Corinthians não correu perigos, não teve um lance de Pedro, não teve um lance de Gabriel que levasse perigo ao gol do goleiro Cássio. Eu acho que no segundo tempo a equipe deu uma arrefecida já no finalzinho, mas como eu falei há pouco, o Vanderlei Luxemburgo tem muito que olhar para esse elenco e ver um saldo positivo já do trabalho dele. Gostei da ideia de Paulinho e Fausto Vera ali na volância. Eu acho que o único nesse meio campo que está uma rotação abaixo ainda é o garoto Maicon, mas o Adson jogou regular. Claro, a gente sabe que o Adson pode render mais nessa equipe e tem que fazer esse ajuste no ataque. Claro que o problema do Luxemburgo também é ele olhar para o elenco e ver que não tem opções. Ele não tem um reserva para o Yuri Alberto. Então ele tem que achar uma outra alternativa. Pode ser o garoto como eu sugeri, Matheus Araújo. Mas o Gil hoje jogou muito bem. Ganhou, acho que todas as disputas pelo alto o Gil ganhou. O gol ali sai pela zona do garoto Murilo. Gostei também do Bruno Mendes ser alçado como titular dessa equipe, me surpreendeu. O Bidu fez uma partida honesta. O Bidu é isso aí mesmo, ofensivamente é um bom lateral, defensivamente deixa um pouco a desejar. Então, por conta de um bom trabalho da equipe do Corinthians, eu vou dar uma nota 5 para o Vanderlei Luxemburgo, que tem muito que olhar e se ver que o trabalho pode evoluir mais. Nota 5 do Cássio. Cássio, eu vou te acompanhar também, nota 5 para o Corinthians. Eu acho que o gol no final deu aquele gosto amargo nesse empate, que seria um ponto bem conquistado. Mas, assim, o Corinthians tem ressalvas negativas também grandes, né? E aí eu posso criticar, tendo conhecimento de causa. O Yuri Alberto já foi esperança do time do Corinthians de ser o cara dos gols. E tudo que tentou hoje foi negativo. Isso prejudicou o time, porque Roger Guedes tentava trocar passes com ele e não funcionava. Então o Roger Guedes tinha que partir para cima e ainda jogada individual, ele para cima do Fabrício Bruno, muito veloz, não deve ele passar. Isso sim é coisa de treinamento, coisa do coletivo. O treinador não pode interferir nisso. Poderia ter tirado o Yuri Alberto antes, mas aí é outra questão. Não ter substituto para ele é um argumento muito, muito pertinente. Então, pelo que a equipe apresentou, esse avanço, o Bruno Mendes pela lateral direita, a Paulinho fazendo uma boa partida como primeiro volante, Fausto Vera avançando mais, coisa que ele não fazia com outros treinadores. Maicon, apesar dos pesares, com todas as limitações, todos os escanteios errados que ele cobrou, também fez uma boa partida. Infelizmente, o Bruno Mendes teve que sair por lesão e foi por ali. O cruzamento do Everton Cebolinha, o Fagner entrou bem, mas entrou frio, demorou a engrenar no jogo. E ali o Gil, o destaque positivo de todos eles, do Corinthians, o destaque. Todas as bolas áreas ele ganhou, a única que não ganhou foi a que o Léo Pereira foi em cima do zagueiro Murilo e fez o gol. Então, assim, tem muito, muito ponto positivo também, mas tem muito a melhorar. Nota 5. E você, Estevão, diga lá sua nota pro Corinthians hoje, no Clássico das Multidões, no Maracanã.
Antes da minha nota aqui, uma informação: o narrador da Grenal hoje é Dandan, hein? Emoção então lá na Arena. Olha ele aí! Meu Deus do céu. Mas eu ia dar uma nota 5 também, mas eu vou tirar um ponto. Vou com uma nota 4, porque ninguém é obrigado a ver Yuri Alberto 90 minutos em campo, né? Então, é por essa questão aí que eu vou tirar um ponto do Corinthians. No mais, eu concordo com tudo que foi dito e só tiro um ponto mesmo pela presença insistente do Yuri Alberto durante os 90 minutos. Fora isso, 94, né? Porque teve os acréscimos do primeiro tempo. Então, 4 pontos aí pro Corinthians. 4 pontos. Corinthians, nota final, Estevão Barros. Do Corinthians 4,67, do Flamengo foi 2,67. Ok. E agora vamos falar do Zurdo, Jorge Sampaoli, Cássio Ângelo. Quanto esse treinador merece, esse guerreiro? Merece um. A equipe dele é uma equipe sem criatividade. A única diferença da equipe dele, eu acho que hoje para a equipe do Corinthians é que ele tem mais recursos para trabalhar. Mas parecia que o futebol foi espelhado. Essa ideia insistente do Santos, que quase entregou a paçoca para o garoto Roger Guedes lá no primeiro tempo. Queria que o goleiro seja mais um para criar superioridade no campo. Vendo que ele não tem esse goleiro para trabalhar, oferece a equipe rubro-negra um perigo. As trocas também. O Eric Pulgar pelo Vidal. O Vidal entrou numa rotação totalmente abaixo. Deixar o Vitor Hugo até o final. Falta criatividade para o trabalho do Sampaoli, que tem peças para fazer isso, diferente do seu adversário de hoje, Vanderlei Luxemburgo, que faz mais com menos. Ele faz menos, tendo muito mais. Então, nota 1 para José Sampaoli. Nota 1 do Cássio. O José Sampaoli aí, o primo do Jorge, né? Deve ter trabalhado muito na comissão técnica, o José Sampaoli. Pepe Sampaoli. A minha nota pro Sampaoli também é 1, Estevão e Cássio. Mas justificativas é o seguinte: não dá para entender, eu volto a repetir, não dá para entender como o Corinthians em crise e o Flamengo, com o elenco que tem, o Flamengo ser melhor no Maracanã. Sim, é muito dos jogadores, sim, mas o treinador montar um esquema desse, perder o Arrascaeta minutos antes, não colocar ali, sei lá, mudar o esquema, colocar alguns jogadores para superioridade numérica no meio campo e insistir com um centroavante que não estava funcionando, no caso do Pedro, dá para você alterar no primeiro tempo também. Você esperar 5 minutos do segundo tempo para ir fazer as alterações, e o Cebolinha só foi funcionar no final, num cruzamento. Quem fez o gol foi o Léo Pereira, no abafa. Então, assim, minha nota é 1 para o Sampaoli, que não houve estratégia hoje. Houve raça do Flamengo e o jogo no final. Mas, assim, tática, 0. Então, nota 1 para o Sampaoli, porque ele colocou o Cebolinha. Você, Estevão Barros, diga lá, qual foi a nota pro Pepe Sampaoli? 1 também. O Sampaoli aí numa jornada tenebrosa, em que pese a questão do desfalque do Arrascaeta, né? Porque foi de última hora, mas assim, a equipe do Flamengo não pode ter esse comportamento jogando em casa pelos jogadores que tem, então é muito ruim a partida do Flamengo, muito previsível, como eu falei. Enfim, tudo que eu falei pro Flamengo acho que se aplica ao Sampaoli também, porque ele escalou o time, ele que treinou, e o time é muito sem alternativas, depende ali do lampejo do Cebolinha acertar um cruzamento e o zagueiro subir para a área para fazer um gol. Então esse 1 ponto é mais pela vitória mesmo, que no final deu certo, não sei nem se muito por mérito dele também, mas de qualquer forma ele tá lá no bonde, vai comemorar, então 1 ponto aí pro Jorge Sampaoli. Agora, Cássio Ângelo, a nota final do Sampaoli foi 1, quem for bom de matemática sabe que média de 1 é 1. E pro Luxemburgo, Cássio Ângelo, sua nota, sua avaliação, como diria Pedro Pial, sua nota e por quê? 6 pontos para Vanderlei ou Luxemburgo. Acho que o professor hoje conseguiu equilibrar o jogo. Duelo, a equipe corintiana se saiu melhor muito pela estratégia que o
o Luxemburgo adotou, que a estratégia do Luxemburgo deu certo. O problema do Corinthians hoje foi as peças individuais. O Corinthians, eu acho que teve 2 ou 3 contra-ataques no primeiro tempo, que, como gosta de falar Estevão Barros, o homem da informação, o Yuri Alberto era a parede de squash lá da equipe do Parque São Jorge. A bola batia nele e voltava lá para o campo ofensivo do Fla. Mas ele está moldando um time, ele está conseguindo minimamente, com todas as dificuldades do Corinthians, colocar. Hoje o Corinthians foi superior ao time que é campeão da atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Copa Libertadores e que foi eliminado na semifinal do Mundial pelo Al-Hilal. O Corinthians foi superior na estratégia, mas as peças individuais deixaram a desejar. Isso o treinador não pode interferir. Se modificasse as peças, claramente que ia mudar a ideia de jogo, já que o Alberto não tem reserva, o Maicon não tem o reserva. Então, para o Vanderlei e o Luxemburgo fechou, parece que o projeto vai para frente. Então, nota 6 para ele. Nota 6 do Cássio Ângelo. Nossa, minha voz está indo embora. Eu vou te acompanhar, Cássio Ângelo, e vou justificar por quê. Esse mesmo time, só tirando o Bruno Mendes ali e o Matheus Bidu, jogou contra o Atlético Mineiro e fez uma péssima partida. Eu não acredito que seja só o Fagner e o Santos que foram os culpados por esse time estar ruim. Então houve um trabalho de tática e técnica, houve treinamento no jogo de quarta-feira para o jogo de domingo. E o Corinthians melhorou, sim, em estratégia, em avanço. Primeiro volante, Paulinho, jogando muito bem. E isso é trabalho do treinador. A falha na movimentação não foi assim só por uma falha na movimentação. É que o Léo Pereira foi no abafa, realmente. Para ele foi em cima do zagueiro mais baixo, que é o Murilo, e mais jovem também. Ele fugiu do Gil e conseguiu ganhar na bola aérea. No mais, eu acho que concordo com você. O Yuri Alberto não ter substituto é que nem o Renato Augusto. Só que no caso do Yuri Alberto, precisa urgentemente. Do Renato Augusto é só aguardar a volta. Do Yuri a gente tem que aguardar a ida. Mas aí 6 pro professor. Estevam Barros, você aí, diga lá, meu amigo, sua nota pro Vanderlei Luxemburgo hoje no jogo. Pô, obrigado, Brasil, mas não é pra tanto também. Às vezes falo umas merdas aqui. Mas eu tava pensando também, eu talvez chego num padrão de El Reis aqui, acho que essa seria a minha nota. Mas aí teve o gol do Flamengo no final. Tirou uns pontos, tirou um ponto, e o fato do Yuri Alberto também ter me irritado muito, assim, hoje vai tirar um, então eu vou acabar nesse 6 aí com vocês. E de fato destacar, né, hoje o Corinthians fez uma bela partida, e a postura da equipe que vinha nos últimos jogos muito abatida, mostrando uma fragilidade emocional até durante o jogo, sentindo muitos momentos ruins que o jogo apresentava. Mas hoje não, a equipe soube segurar ali os momentos de pressão do Flamengo, e nas escapadas que teve levou muito perigo. Então o Vanderlei hoje montou uma bela equipe. Por muito pouco não sai daí com um ponto. Infelicidade mesmo ali no final. Então nota 6 aí pro Luxemburgo. Pô, fechou. Foram 6 jogos, tá aí, né? Faltam mais 4. Depois desses 4 a equipe vai voar, hein? Ou ele vai voar, né? Também. Alguma coisa vai acontecer. Sua nota para arbitragem, Cassiano, para toda a equipe, viu? Para toda a equipe de arbitragem, uma nota 7. Gostei da arbitragem de hoje, a arbitragem raiz, a arbitragem sem VAR. Mas alguns lances pontuais dele fazem com que ele perca alguns pontos. Por exemplo, ele inverteu alguns escanteios. Para ambas as equipes, diga-se de passagem, tá? Não foi só para a equipe do Fla, não. Isso porque ele não estava perto do lance, não estava próximo da jogada. O cartão amarelo para o Bruno Mendes, que eu achei um exagero. Aí ele comprometeu o garoto Bruno Mendes a partida inteira. Por esses lances pontuais, ele perdeu ponto. Mas no todo, gostei da arbitragem dele.
E foi uma arbitragem raiz, uma arbitragem sem muleta, uma arbitragem sem VAR hoje. Nota 7 para o querido árbitro do Rio Grande do Sul, Tia. Cássio Ângelo, nota 7 para a equipe de arbitragem do jogo de hoje. Eu vou dar 5, porque assim, a falta do Bruno Mendes não foi mão. Ok, marca a falta, agora dar cartão amarelo foi demais. E os escanteios também, Cássio Ângelo, é muito falta de posicionamento dele, viu? Tava meio lento em alguns lances ali. Então isso quando o juiz está mal posicionado, ele erra para os dois lados. E ele errou mesmo. Se não me engano, foram 2 escanteios a favor do Flamengo que ele não deu e um pro Corinthians que também ele não deu. Então, enfim, errou para os dois lados. Mais da jogada. Olhava aqui, Adiel, tinha que aparecer no quadro da televisão. Sim. Então é bem diferente, para não dizer errada a arbitragem hoje, então vai ficar com nota 5. E aí eu vou saber do Estevam Barros qual é a nota dele para toda a equipe de arbitragem, até o assistente do VAR, Estevam Barros, o menino que reiniciou o computador. Então, como se fosse só o árbitro da partida, eu daria acompanharia o Cássio, nota 7. Mas como tem toda a equipe de arbitragem, aí cai para 6. Porque é o seguinte, a gente tem que pôr na conta aí também da equipe de arbitragem a falha do VAR, né? Pra que serve os assistentes lá? Não tem o menino que reinicia o computador, que bota pra funcionar? Então, cai um ponto. Mas assim, eu não vou esperar para acontecer saber o que aconteceu. Quase que não sai a frase aí. Porque o consórcio do Maracanã tá fazendo uma bela administração lá, vídeo gramado, espetacular, digno de uma arena de Copa do Mundo. Vide cadeiras quebradas. Que espetáculo esse consórcio. O gramado, uma merda também. Se aliás tivesse nota pro gramado, 0, viu? Fica aqui essa nota de rodapé aí pro jogo de hoje. Mas eu vou no 6. Pela falta também do Bruno Mendes, acho que ele se perdeu ali naquela falta. Não, claramente bateu no peito. Ainda puniu o jogador com o amarelo. E pode fazer a diferença aí nos jogos seguintes, né, do atleta. Então, nota 6 aí para a equipe de arbitragem, que no final aí ficou com média 6 também, Adiel. Média 6 para a equipe de arbitragem. A nota da partida, Cássio, eu vou me permitir ser o primeiro pela ordem alfabética. Só para dizer o seguinte, essa partida foi prejudicada pelo gramado, tá? Prejudicou muito a qualidade da partida, porque eu acredito assim, o jogo no segundo turno vai ser na Neoquímica Arena, é um gramado muito bom, os jogadores vão poder executar um futebol muito melhor, e não vai ter a desculpa para nenhum dos dois lados de dizer que o gramado estava ruim. Nesse caso, a partida de hoje, péssimo gramado, um estádio do Maracanã, o tamanho do Maracanã, da importância do Maracanã ter um gesto daquele, é horroroso, é triste. E aí vem aí o outro destaque da partida, que é assim, o Flamengo foi abaixo, o Corinthians foi acima do que se esperava ambas as equipes. Mas o futebol com qualidade sendo jogado num gramado que a partida fica. Teve lances assim que a partida horrorosa, bola quicava, bateu no Pereira em alguns momentos ali, antes de um lateral ali. Claramente aquilo ali não foi falta de habilidade dele, foi um pouco, mas o gramado, a bola quicou e correu para frente, ganhou velocidade em direção diferente. Então isso interfere na qualidade do jogo. Pela partida em si, eu vou dar um 4, tá? Mas criticar o gramado, as equipes não tinham muito o que fazer com isso. Agora vai o Cássio dizer pra gente a nota da partida e o porquê. Nota 4 para a partida, um primeiro tempo totalmente enfadonho depois dos 4 primeiros minutos de jogo, onde o Corinthians começou em cima, muito toque na defesa, muita falta de criatividade no meio campo das duas equipes. E como bem falou o Adiel, as duas equipes também não tiveram culpa do pasto que é o Maracanã. Já vi cultivo de bovinos muito melhores, um gramado muito melhor tratado do que o estádio. O único no mundo que já tem 2 finais de Copa do Mundo, que é o jornalista Mário Filho, o Maracanã. Mas há de ressaltar também
Não vou mais ressaltar, não. Pode ir, Estevam Barros. Que isso, velho? Bom, eu ia dar uma nota 3 pra partida, mas aí eu lembrei que o Corinthians perdeu e pela minha alegria, mais 2 pontos, então 5. Mas concordo com os senhores, gramado tenebroso, partida, equipes, principalmente o Flamengo, muito abaixo. O Corinthians jogou dentro das suas limitações, então fez até uma partida bem honesta. Mas no geral, acho que mais do que 5 é exagero. Então, nota 5 aí pra partida. Pela alegria de ver o Corinthians perder, e apenas por isso. Vamos às premiações individuais, senhores. Começando pelo astronauta, que a gente já sabe quem é, mas eu vou ouvir só por praxe, pelo regulamento da premiação, quem foi o astronauta da partida para você, Estevam Barros? Não, ele já não é mais, na partida de hoje já não é mais astronauta, viu, Ediel? Ele já é chefe da NASA, ele já pode estar comandando uma tripulação rumo a Marte, porque olha que partida horrorosa do Yuri Alberto hoje. Errou tudo que tentou, no domínio, passe, finalização. A jogada chegava nele e morria, era um negócio impressionante. Não conseguiu segurar uma bola lá no ataque. Tenebroso, e jogou os 90 minutos, que é o pior. Então, Yuri Alberto aí. Cássio Ângelo, concorda? Acompanha o relator? Acompanho o relator, rubrico embaixo tudo que ele falou e acrescento ainda mais. A estratégia do Luxemburgo só não foi mais efetiva justamente por causa do centroavante da equipe fiel, porque teve 2 escapadas de contra-ataque a equipe do Corinthians ali no primeiro tempo, que ele não conseguiu dominar sequer a bola, não conseguiu fazer a parede para o garoto Roger Guedes. Então, foi o 4º zagueiro da equipe do Fla, foi o Yuri Alberto. Tá decidido aí, eu não vou criticar, porque eu já critiquei a partida dele todinha, né? Tudo que ele tentou, ele errou. Inclusive, quando ele foi descer no vestiário, pisou errado ali no degrau. Poderia até ter se machucado, que seria reforço. Mas enfim, a gente não deseja o mal para ninguém. Yuri Alberto, o astronauta da partida de hoje. Com o CPF, o CNPJ, tá? A gente não tá criticando o CPF de ninguém aqui. Inclusive, no CPF ele é bonitão. Belo jogador. Um galã, um modelo. Cássio Ângelo, seu voto para filho do trabalho, troféu Jobson da partida. Gil, zagueiro seguro, jogou, ganhou todos os confrontos com o Pedro, botou o Pedro e o Gabriel hoje no bolso. Tanto é que força um abafa final ali. O gol não foi culpa dele, foi em cima do garoto Murilo. Que daqui, com certeza, de 1 ano, 2 anos, esse tipo de gol o Murilo já não vai mais sofrer, porque zagueiro promissor, zagueiro de talento, tem um futuro pela frente, mas está amadurecendo aí numa fogueira, que é esse Corinthians. Mas hoje o Gil se superou, fez acho que a melhor partida dele aqui nesse Campeonato Brasileiro. O voto do Cássio foi pro Gil e para você, Estevam Barros. Melhor jogador da partida. Paulinho acho que foi bem, Fausto Vera, mas o Gil acho que merece, viu? Pela partida que ele fez, a gente criticou muito ele aqui em algumas outras oportunidades, mas hoje ele foi muito bem, em que pese também o péssimo jogo do Flamengo, mas ele não tem nada a ver com isso, tá lá para justamente neutralizar a equipe adversária, e nos vários cruzamentos que o Flamengo fez, ele foi muito bem nos lances, então o Gil é o meu voto aí para Jobson. Eu também vou acompanhar, já está decidido, mas eu vou dizer o seguinte, o Flamengo consagrou a partida do Gil também, hein? Tanto cruzamento que o Gil foi lá e superou. O único que ele não foi gol. Então mostra também a eficiência do zagueiro. Na bola aérea foi muito bem. E Gil, mesmo com a derrota do Corinthians, ele foi o destaque individual da partida, e essas são as nossas premiações. O astronauta o Corinthians levou tudo, hein, Estevam Barros? O Corinthians arrastou tudo, só não levou a vitória, mas levou até o gol. Pro Gil eu tenho um recado aí. Ele tá concorrendo aí, vai ganhar a tomada UE, e ela tá te esperando na janela aí. Eita! Dele, né? Bom, Estevam Barros. O galera já foi buscar dele, né? Já.
É que também é o único prêmio que ele vai ganhar na vida dele. Estevão Barros, essas foram as nossas premiações individuais.